Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, trago a vocês hoje esta reflexão. Transformando o coração. Como vencer o egoísmo e a ganância à luz da fé cristã. O egoísmo e a ganância são duas características humanas que têm sido um desafio constante ao longo da história. No entanto, para os cristãos, o chamado é para viver de acordo com os princípios de amor ao próximo e desapego material, conforme ensinado por Jesus Cristo. Neste vídeo, exploraremos como podemos nos livrar do egoísmo e da ganância à luz da fé cristã. Vamos examinar as Escrituras e aprender com os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos, buscando orientação sobre como cultivar uma vida de generosidade e compaixão. O egoísmo e a ganância na sociedade moderna. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza a competição desenfreada, o acúmulo de riquezas e o sucesso pessoal acima de tudo. Isso pode alimentar o egoísmo e a ganância, levando as pessoas a priorizar seus próprios interesses em detrimento dos outros. No entanto, o cristianismo nos chama a seguir um caminho diferente. Tem uma parábola de Cristo que diz: um certo homem acumulou durante toda a sua vida uma enorme fortuna. E naquele dia de manhã, ele disse: hoje eu vou descansar e aproveitar toda a riqueza que eu acumulei. Mas, para sua surpresa, à noite, Deus veio e pediu a sua alma. Meus queridos, o que adiantou acumular toda aquela riqueza se não pôde desfrutar dela? Como o próprio Jesus disse, orai e vigiai, pois não sabeis a que horas o ladrão vai passar. Vivamos o dia de hoje, pois não sabemos o dia de amanhã. Ensinamentos de Jesus. Jesus Cristo é a figura central do nosso cristianismo e seus ensinamentos têm um papel fundamental na formação moral da nossa fé cristã. Ele frequentemente enfatizou a importância de amar o próximo como a si mesmo e de renunciar os bens materiais em favor do serviço aos outros. Em Mateus, capítulo 22, versículo 39, Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é um princípio fundamental que contrasta diretamente com o egoísmo. Mas quem daqueles ama o teu próximo como a ti mesmo? Quando você passa pelo teu irmão em uma rua e ele abandonado àquela calçada, sem ter aonde morar, sem ter o que comer, às vezes sem um pouco de água para beber, e você passa
ou às vezes até muda de calçada para não ajudar aquele próximo, aquele teu irmão que está ali abandonado. Desapego material. Outro aspecto importante dos ensinamentos de Jesus é a ênfase no desapego material. Em Mateus capítulo 19, versículo 21, ele disse a um jovem rico: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Essa passagem ressalta a necessidade de não deixar que a ganância e a posse de bens materiais nos afastem do serviço aos outros, que nos afastam de Deus. Como eu disse na pequena parábola de Jesus, sobre o homem que acumulou riquezas durante a vida, eu vos digo, por que acumularmos tantas coisas se o nosso tempo aqui na Terra é tão curto? Exemplos dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus também deixaram um exemplo poderoso de como viver de acordo com os princípios cristãos. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu em Filipenses, capítulo 2, versículo de 3 a 4, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa passagem nos lembra que devemos colocar os interesses dos outros acima dos nossos. O papel da comunhão e da oração. Além de seguir os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, a oração desempenha um papel fundamental na vida cristã. É através da comunhão com Deus que nós cristãos encontramos força e orientação para superar o egoísmo e a ganância. A oração permite que nós, fiéis, se conectem com Deus e recebam a graça necessária para viver uma vida de amor e de generosidade. Não adianta, meus queridos, dizermos todos os dias: meu Senhor e meu Deus, eu vos adoro. Mas dizer da boca para fora não leva a lugar nenhum. Quando orardes a Deus, ore com coração, com fé, e acreditem que Deus é o Supremo, que é aquele que nos acolhe, nos abençoe, nos proteja. Peçam com fé, com o coração limpo. Quando digo limpo, deixem a maldade, o egoísmo, a avareza, a ganância. Expulsem essas má qualidades dos vossos corações. Porque por pedir, agradecer, por agradecer sem ter a fé, não dá o que você precisa, que é a paz do seu coração. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, concluímos a nossa reflexão. Como eu vos disse, em um mundo marcado pelo egoísmo e pela ganância, os princípios cristãos oferecem um caminho alternativo.
Através dos ensinamentos de Jesus, aprendemos a importância do amor ao próximo, do desapego material e do serviço aos outros. Os apóstolos também nos deixaram exemplos poderosos de como viver de acordo com esses princípios. No entanto, é importante lembrar que se livrar do egoísmo e da ganância não é uma tarefa fácil. Requer esforço contínuo, reflexão e oração. A comunhão com Deus é essencial para encontrar a força necessária para superar essas características humanas. Portanto, como cristãos, somos chamados a buscar a transformação de nossos corações e a cultivar uma vida de generosidade, compaixão e amor ao próximo. Ao fazê-lo, podemos ser luzes neste mundo, demonstrando o amor de Cristo através de nossas ações e palavras. Ao nos livrarmos do egoísmo e da ganância, podemos verdadeiramente viver de acordo com os princípios do Evangelho e seguir o exemplo de Jesus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nesta reflexão. Meditem no fundo de vossos corações essas palavras. Também peço que assistam os vídeos deste canal e os próximos. Conto com a presença de vocês. Ajudem o meu canal a crescer e divulguem para vossos amigos e familiares. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu os agradeço. Amém.